aquellos ojos verdes de mirada serena. Enaltecido como líder revolucionário, Fidel Castro, morto na sexta-feira, dia 25, travou uma cruzada contra gays, os proibiu de aderir à revolução. Anos depois, ele admitiu que os perseguiu entre 1960 e 1970. A principal luta do governo cubano na época foi evitar que os homossexuais exercessem funções que pudessem ter contato com crianças e jovens. Em 2010, ao periódico mexicano La Jornada, ele reconheceu o erro. Abre aspas. Estou tentando limitar minha responsabilidade por tudo isso, porque de fato eu não carrego comigo esse tipo de preconceito. Fecha as aspas, afirmou. Entre 2003 e 2005 ele já tinha feito uma meia-culpa. Abre aspas. Eu gosto de pensar que a discriminação contra os homossexuais é um problema que está sendo superado. Fecha aspas. Afirmou ao jornalista francês Ignace Ramonet. Abre aspas. Velhos preconceitos e visões estreitas serão cada vez mais coisas do passado, fecha aspas, emendou. Os velhos preconceitos estão registrados em entrevista gravada ao jornalista Lee Lockwood. Em 1965, Lockwood questionou Fidel sobre o tratamento duro que os homens do governo estavam dando aos homossexuais, com o projeto de erradicar a homossexualidade. Fidel então respondeu, abre aspas, essa questão não tem sido suficientemente estudado ou analisado. Não creio também que existam normas definitivas em nenhuma parte em relação a este assunto tão delicado. Consideramos nosso dever tomar algumas medidas mínimas com a finalidade de que os postos em que uma pessoa possa ter uma influência direta sobre crianças ou jovens não estejam nas mãos de homossexuais, sobretudo nos centros educacionais. Fecha aspas. No me quieras, no me finjas cariño. Questionado se a posição dele era de que os gays não poderiam ser revolucionários, Fidel afirmou que nada os impede de, abre aspas, professarem uma ideologia revolucionária e, consequentemente, exibir uma visão política correta, fecha aspas. Neste caso, segundo ele, não se pode considerar uma pessoa negativa do ponto de vista político. Abre aspas. Não podemos, no entanto, chegar a acreditar que um homossexual pode reunir as condições e os requisitos de conduta que nos permitiriam considerá-lo um verdadeiro revolucionário, um verdadeiro militante comunista. Um desvio dessa natureza está em contradição com o conceito que temos sobre o que deve ser um militante comunista. Mas, sobretudo, não acredito que exista alguém com uma resposta definitiva sobre a causa da homossexualidade. Creio que a questão deve ser estudada muito cuidadosamente, mas quero ser sincero e dizer que os homossexuais não se deve permitir ocupar cargos em que possam exercer influência sobre os jovens, sob as condições em que vivemos, a causa dos problemas que nosso país enfrenta. Devemos colocar os jovens sob o espírito da disciplina, da luta e do trabalho. Na minha opinião, deve ser promovido tudo que tenda a favorecer a nossa juventude a um espírito forte. Atividades relacionadas de algum modo com a defesa do país, como os esportes. Essa atividade pode ser não muito correta, mas é, honestamente, o que pensamos a esse respeito. Fecha aspas. Na época, o líder revolucionário disse ainda acreditar que há casos em que a homossexualidade é causada patologicamente e que seria arbitrário que ela fosse maltratada por algo sobre o qual não exerce controle algum. As declarações são compiladas no livro de Ale Young, Gays Under the Cuban Revolution.